Amigos cartoleiros e cartoleiras, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Cartola Cast. A partir de hoje, com essa novidade maravilhosa, você também nos acompanha pelo YouTube, tanto na íntegra, se você quiser assistir a resenha toda, quanto em corte, se você quiser acompanhar as dicas de uma posição, de um jogador, enfim. A partir de hoje, o nosso Cartola Cast também disponível em vídeo para você nos nossos canais oficiais no YouTube. E a nossa resenha já tem que começar, então, porque agora todo mundo já está vendo quem está presente aqui na nossa conversa. Estou aqui com o Caçocla e com a nossa querida Carol Bernardi, influenciadora e parceira do Cartola Express. Deixa eu começar pela Carol, então. Carol, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui com a gente. Estamos fazendo história hoje, você sabe que você está no episódio histórico do Cartola Cast hoje, tudo bem? Você viu só? Boa tarde, Bernardo, Cássio, estou muito feliz de estar aqui. E é muito legal isso, né? De a pessoa poder ver a gente também, acompanhar pelo YouTube e os cortes. Às vezes a pessoa só está em erros, por exemplo, que essa rodada tá. Eu acho que a posição mais chatinha dessa rodada está sendo os zagueiros, né? A gente vai falar bastante sobre isso. Mas estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Caçocla, tudo bem, amigo? Prazer ter você. Agora em vídeo, agora a gente pode ver a sua carinha de alegria e de um pouco de cansaço, né? Cuidando do pequeno Gabi por aí, tá tudo certo? Tudo certo, tudo certo. Primeira vez que eu tive que pentear o cabelo para um podcast, uma novidade na minha vida, não que eu tenha muito, né? Mas você sempre vê minha carinha, porque no bastidor fica a nossa carinha aqui. Eu vejo. Mas agora a galera vai poder acompanhar também. Obrigado, Carol, por aceitar nosso convite. Carol está arrebentando no Express, na Liga de Influenciadores. Vamos lá falar dessa 24ª rodada, porque entre os mortos e feridos da 23ª, eu acho que eu fui um sobrevivente. Fiz 50 pontos, foi uma pontuação razoável para a rodada trágica que foi. Espero uma rodada melhor agora. Temos jogos aí que a gente vai avaliar que podem ser bons caminhos para os cartoleiros. Pois é, Caçocla, deixa eu dar um recado para a galera, então, antes da gente começar o nosso debate, começar a falar das posições, das projeções para a rodada. Enfim, é o seguinte, o retorno do Campeonato Brasileiro está aí, né? E tudo pode mudar no Cartola. Então se liga, porque tem promoção no ar. Garanta o Cartola Pro por apenas R$ 29,90, isso mesmo, com 50% de desconto. Só o Cartoleiro Pro tem mais benefícios, dicas exclusivas, como as análises do melhor cartoleiro do Brasil, consulta do mínimo para valorizar. Eu amo demais essa nova função do Cartola Pro. E muito mais, né? Então, entre em assine.cartola.globo.com, vou repetir para você, assine.cartola.globo.com e confira as vantagens de ser pró, vencer pró e venha jogar o Cartola de uma outra maneira, né? Antes da gente falar, então, da 24ª rodada... Fala, no comercial, Ber? Eu vi, cara, ele tá demais. Não, ele virou estrela. Perdemos o soldado. Virou estrela... Fiquei sabendo que vai estar na próxima novela das 9, verdade? Manuel Carlos tá chamando o Dandan. Cara, vai ser uma oportunidade, é muito ator. E eu fiquei com inveja daquele roupão lá do Cartola, cara. Muito maneiro. Eu também. O Dandan tem muitos privilégios nessa casa. Vamos começar a reivindicar alguns desses privilégios. Olha só, Caçocla, você que é um homem... Você falou agora há pouco, né, entre mortos e feridos da última rodada. Foi uma rodada bem atípica, né, em termos do que a gente projetou e do que aconteceu, né, na comparação entre a projeção e a vida real. Mas temos uma seleção da rodada para falar. Me fala aí, cara, o que se destacou? Quem foram os destaques da última rodada para a galera ter uma ideia do que valeu a pena ou não? Vamos lá, o goleiro foi o João Ricardo do Ceará, que fez 15 pontos. Isso quase que ele fez a maior pontuação de um goleiro na temporada, né? Porque se ele não toma aquele gol no último lance do Luan Cândido, ele tinha defendido um pênalti cobrado pelo Lucas Evangelista, então ele ia fazer 21 pontos, ia ser uma mitada de goleiro, coisa que a gente não vê há muito tempo. Mesmo assim, fez 15 pontos, excelente pontuação para quem escalou o João Ricardo. Nas laterais, o René arrebentou nos desarmes na vitória do Inter sobre o Avaí, 12,60. Juninho Capixaba foi bem na vitória do Fortaleza sobre o Corinthians, 9,50. A zaga foi do Santos, já que temos aqui uma santista presente.
a zaga foi do Santos, Bauerman e Maicon, mas de fato foi uma zaga que não pontuou tanto, né? Os zagueiros não pontuaram muito nessa rodada, Bauerman 7,10, Maicon 6,80. E aí o meio-campo, a maioria da galera apostou no Scarpa. Aí vai lá o Veiga e faz a mitada, 13,90. Aí o Flamengo, a expectativa era de jogar com os titulares, jogou com os reservas, Vitor Hugo foi para a seleção da rodada, fez 10 pontos. E aí o Fluminense surpreendeu muito do meio para frente. Todo mundo esperando o Cano, de repente o Arias, o Matheus Martins. Temos 3 integrantes do Fluminense entre meio e ataque, 2 saíram do banco. Michel Araújo e William Bigode. Michel Araújo no meio, fez 10 pontos com 2 assistências a jato. E essas 2 assistências foram para os gols do William, fez 14,70. E o Caio Paulista, que vem jogando de lateral esquerdo, mas para o Cartola é atacante, que é a posição de origem dele, foi cadastrado assim para a temporada do Cartola, 12 pontos, também entrou na seleção. E pasmem, o melhor pontuador da rodada foi Isidro Pita, do Lanterna Juventude. Então, uma rodada cheia de surpresas. Ele fez 16,70, fez os 2 gols do Ju contra o Botafogo no empate por 2-2. O técnico, eu poderia ter acertado, eu estava entre ele e o Cuca, fui no Cuca e deu Fernando Diniz, fez 6,84. Mas, no geral, assim, foi uma pontuação bem baixa e a gente viu pela maioria dos cartoleiros, né? Eu vi gente fazendo 45 e sorrindo, então não é tão normal. Pois é, Carol, passada essa seleção da rodada aí, o capitão do povo, né, Germán Cano, decepcionou. Não tem ninguém que eu conheça que não tenha apostado pesado no Cano, e num jogo de 5 gols o cara não responde. O quanto você sentiu que o seu time se prejudicou nessa história aí? Não, Bernardo, eu até falei na live do Cartola, né, com o Roberto Veloso, falei, se tivesse um spoiler e alguém falasse assim, vai ter 5 do Fluminense, tá? Serão 5 gols do Fluminense. É impossível não pensar, mesmo que a gente não tem como. E aí sai um gol, sai outro, falou assim, é sério que esse monte de gol saindo, ele deu uma assistência, e como você falou, veio o Bigode do banco, joga 10 minutos, não dá, mas eu acho que é isso que dá um pouquinho de graça no jogo, né, esse nervosinho aí que a gente fica, o Cartola não pode ser só alegria, 38 rodadas de alegria não tem graça, né? Pois é, e deixa eu só explicar para a galera que está nos assistindo em vídeo a partir de hoje. Eu estou olhando, aqui eu tenho a câmera, aqui eu tenho um monitor, para o meu lado direito aqui tem um monitor onde eu estou vendo as carinhas aqui do Caçocla, da Carol, e aqui na minha frente está o meu notebook, tá? Então eu estou olhando aqui para um lado, para o outro, mas eu estou sempre olhando alguma coisa em relação ao podcast de vez em quando. Eu vou falar com você de vez em quando para cá, de vez em quando para cá, mas faz parte aqui da nossa armação. Eu estou aqui no Sport TV, no nosso estúdio de podcasts. Bom, falamos, né, dos destaques da rodada passada, mas é hora de falar do que vem por aí, porque vem aí mais uma rodada muito importante. Agora, na reta final, toda rodada é importante, né? A gente está chegando na reta final, as ligas estão afunilando, né? Quem está brigando por ser campeão, por ser G4 nas suas respectivas ligas, tem que começar a pontuar. A margem de erro caiu para 0 a partir de agora. E a rodada 24, que começa no sábado, tem os seguintes jogos, meu querido Caçocla. Goiás e Atlético Goianiense, para começar a rodada, às 4h30 da tarde, no sábado, jogo no Estádio da Serrinha. 4h30 da tarde também é o horário de Coritiba e Avaí, jogo no Couto Pereira. Aí no sábado às 7 a gente tem Fluminense e Palmeiras, olha esse jogo, hein? Fluminense e Palmeiras no Maracanã. No sábado, às 9 da noite, tem Ceará e Atlético Paranaense. No domingo, às 4 da tarde, não tem jogo das 11, hein? Para a galera que é supersticiosa com o jogo das 11, não tem. Domingo, 4 da tarde, América e Atlético Mineiro, São Paulo e Fortaleza no Morumbi, Botafogo e Flamengo às 6 horas no Newton Santos, Cuiabá e Santos também às 6 na Arena Pantanal. Segunda-feira tem no Beira-Rio Internacional e Juventude, e também na segunda-feira, pasmem, 2 jogos na segunda-feira, Corinthians e Bragantino se enfrentam na Neoquímica Arena. Caçocla, meu querido, o que você diagnostica para essa rodada aí, os jogos mais com tendência de mais escalações? Aí? Vamos lá, essa posição de ser o primeiro a dar essa opinião é ótima, que não sobra nada para a segunda pessoa.
Que amigo. Aí ele vai vir com, tipo, eu vou falar do Pita, do Juventude, que aí o Caçocla já falou tudo. Que amigo, hein? Então, primeiro meu protesto, né? Jogo segunda-feira, 9h30 da noite, vai atrasar a atualização do mercado. Poxa vida, cara. Aí só vai abrir no meio da madruga o mercado. Mas vamos que vamos, a novidade aí para essa rodada. Então, o jogo que eu estou mais de olho, disparadamente, é o Internacional. O Inter jogando em casa contra o Juventude. Juventude não vence tem um bom tempo. O Inter vai encontrando uma consistência, apesar de ter se abalado um pouco com a eliminação na Copa Sul-Americana. Agora só tem o Brasileirão pela frente, então tem tudo para confirmar esse favoritismo. Para falar um segundo jogo, eu vou no outro jogo da segunda-feira. Eu acho que o Corinthians está num novo momento. Não vai ter outra competição no meio da semana que vem, então não tem por que poupar. E o Bragantino, acho que está aquém daquele Bragantino que a gente esperava, né? E o Corinthians só tomou 4 gols como mandante. Então dá para pensar em alguma coisa. Difícil pensar em SG contra o Bragantino, né? É o time que normalmente tem gols dos dois lados nos jogos dele, mas eu pensaria também com carinho nesse jogo do Corinthians. Difícil é prever a escalação, né? Já que o Vitor Pereira é um cara que modifica muito a equipe de acordo com o adversário, mas de repente o Cássio é uma figura certa, assim, possivelmente é uma opção para a rodada. Acho que o Yuri Alberto vai para o jogo, então dá para pensar em alguns nomes com carinho, e o Corinthians não pode abandonar de vez o Campeonato Brasileiro, né? Está na 4ª colocação, 10 pontos do líder Palmeiras, é verdade, mas tem que ficar ali no bolo, continuar no bolo. Ele conseguiu, no momento que ele vinha jogando pior do que agora, imagina agora que está melhorando o seu rendimento. Então, acredito no Corinthians também para essa rodada. Carol, sobrou alguma coisa para você ou o Caçocla te surrupiou todas as possibilidades? Eu acho que quando a gente fala de jogo, né, assim, a gente é mais pensando na questão, por exemplo, de um SG. O que eu quero dizer nessa minha linha de pensamento? Por exemplo, Fluminense e Palmeiras. É um confronto baita difícil, mas é um confronto que pode sair gol dos dois lados. O Fluminense tomou 5 gols nos últimos 2 jogos. Então, a defesa está ali um pouco estremecida, né? Não está mais aquela defesa concisa como era antes. O Palmeiras é o melhor mandante do campeonato, está invicto como mandante. Então, acho que tem peças aí dos dois lados desse confronto que dá para usar. Não dá para a gente ignorar o fato de que o Goiás, por exemplo, o Atlético Goianiense é um time que ele é muito instável, né? Tomou, dos 11 jogos que fez fora de casa, tomou 22 gols. Aí junta a fome com a vontade de comer. Você tem essa informação e tem o Pedro Raul do outro lado, que tá fazendo gol adoidado. Só não fez quando todo mundo tinha ele de capitão. Aquela bateu na mão dele. Ele fez, mas bateu na mão dele para a nossa falta de sorte. Foi. Então, assim, não tem como você simplesmente ignorar isso daí. Não tem tantas peças assim para usar do Goiás. Aliás, eu adorei a contratação aí que o Léo Senna volta, né, vem pro Goiás, que o Léo Senna era muito bom. De quem joga cartola da época do Léo Senna era bom nos desarmes e tal. Falei, tomara que volte aí, que aí é uma opção também de meio campo pra gente escalar. E com relação a SG, eu acho que vale a gente ficar de olho em Cuiabá e Santos, que são 2 times que, se bobear, vai ter SG para os dois lados. O Santos, ele é horrível com relação ao ataque, quando joga fora de casa, mas é a segunda melhor defesa. O Cuiabá é o pior ataque do campeonato como mandante. Então, ali uma peça ou outra também como SG, eu acho que dá para utilizar. Boas ideias. Eu achei que vocês iam falar, alguém ia citar aqui o Clássico Carioca. Caçocla, você vê alguma tendência para esse Botafogo Flamengo? Acho que dá para destacar o Flamengo como ligeiro favorito pelo retrospecto recente, né, da fase do Flamengo com o Dorival.
mas é um jogo que o Botafogo trata como Copa do Mundo. A diretoria do Botafogo dificultou os ingressos para o visitante, vai ser R$200 o ingresso para a torcida do Flamengo, possivelmente não vão muitos flamenguistas nesse jogo. Então, o Botafogo vive muito esse clássico aqui no Rio de Janeiro. Eu prevejo um jogo bem pegado e vejo um jogo de muito equilíbrio. Por mais que o Botafogo venha com resultados ruins, acho que o Botafogo vira muito a ficha quando confronta contra o Flamengo, principalmente quando é no Engenhão. A gente lembra, o Botafogo venceu no primeiro turno, né? Foi um jogo que o Flamengo foi melhor, mas o Botafogo conseguiu se defender bem. O Gatito fez um grande jogo e saiu o gol do El Toro, né? Do Herisson, que, aliás, iludiu muitos cartoleiros nessa campanha até aqui. Mas eu prevejo muito equilíbrio nesse clássico. Se o Flamengo tivesse com a força máxima, acho que não ia ter como não acreditar numa vitória do rubro-negro. Mas com o time alternativo, acho que as coisas se tornam bem equilibradas. Pois é, vamos começar a falar então das posições, né? Vamos começar a olhar os nossos cortes. Agora estamos no YouTube, agora temos cortes para fazer também. Vamos para o corte dos goleiros. Vamos começar a olhar as opções de goleiros para essa rodada, já que falamos tanto em saldo de gols aí, em jogos que podem propiciar ao cartoleiro esses 5 pontinhos valiosíssimos na reta final do campeonato. Carol, que goleiros te chamam a atenção aí para a rodada? Vamos lá, eu sou um pouquinho, por exemplo, eu falei, né, do Santos e Cuiabá, a gente poderia pensar em João Paulo, Walter, mas eu sou um pouquinho contra a gente ir em goleiros que só pensando no SG, que sai de repente um gol, o goleiro não tem uma possibilidade de recuperar a pontuação, então eu prefiro goleiros que serão bem exigidos, que tem uma possibilidade de perder o SG, mas que serão bem exigidos. Então, indo por essa linha de pensamento, eu acho que a gente pode destacar o Cássio, porque, por exemplo, o Bragantino é um time que finaliza bastante, pode ali, né, você até falou sobre o SG, não acredito que talvez seja um jogo para SG, mas eu gosto da ideia do Cássio e gosto da ideia também, indo um pouquinho contra a maré, do Fábio. O Palmeiras tem uma média de 5,9 chutes no gol por partida. Então, sendo assim, mesmo que o Fluminense faça um gol ali, né, pode ser que o Fábio consiga recuperar a posição com outras defesas. Perfeito. E você, Caçocla? Então, eu penso um pouco diferente em relação ao goleiro do que a Carol tem como estratégia. Porque eu vejo o SG, por mais que a gente tenha o risco, né, de numa bola, às vezes a bola nem chega, mas ele equivale a 5 defesas. E não tomando, né, também não tem gol sofrido, então são 6 pontos. Eu costumo ser mais comedido, tenho usado muito expediente de botar um goleiro que não vai jogar como titular e botar um reserva, caso ele negative e não dê tanta sorte na rodada, ele vai zerar. Então eu tô usando muito dessa estratégia. E pensando nisso, eu vejo o Daniel como grande opção, né? Já destaquei o Inter como uma opção interessante. Acho o Everson do Atlético Mineiro. Com o Everson é mais difícil fazer essa estratégia, porque ele é um dos goleiros mais caros, mas o América Mineiro tem muita dificuldade de fazer gol e não vem ganhando do Atlético Mineiro tem um tempo. Assim. Então, não duvido. O Atlético, é bem verdade que está num momento complicado, né, de muita cobrança, mas acho que vai fazer valer a sua força de um time grande nesse duelo aí, né? Muita gente chama de clássico, mas o Atlético e o Cruzeiro são as grandes forças de Minas. O América é uma terceira força, mas isso não diminui em nada o América. Mas sempre quando a gente olha para um jogo Atlético e América, normalmente a gente enxerga o Atlético Mineiro como favorito. E eu vejo dessa forma, mesmo com a reação incrível que tem tido o time do Wagner Mancini.
Para pensar num terceiro nome aí, eu iria de Alex Muralha. O Avaí também passou o seu melhor momento e tem tido dificuldades de vencer, principalmente quando é fora de casa, que é o caso agora. Então são 3 nomes aí diferentes. Alex Muralha é mais difícil pensar em SG, né? Que o Coritiba tem tomado gols, mas principalmente o Daniel é o nome que eu estou mais de olho. Pois é, opções aí, só para a gente não perder de vista a questão dos valores, né, dos jogadores que a gente mencionou aqui. João Paulo dos Santos é o goleiro mais caro no momento, com 14,61. O Cássio custa 11,46. Fábio do Fluminense, 9,61. E o Daniel, goleiro do Internacional, custando 8 cartoletas e 37. Os amigos que ainda estão precisando fazer caixa, né, ainda estão precisando reforçar um pouquinho o orçamento. O Cartoleiro Pro sabe o quanto cada jogador precisa para valorizar, então é uma ferramenta importante, mas para quem já está tranquilo com isso, vai no que confia mais. Continuamos na defesa, hein? Vamos falar dos laterais agora, as opções para as laterais, começar a formar essa linha de defensores aí. Carol, sempre com laterais ou você cogita a possibilidade de ir de 3 zagueiros? Não dá para pensar, né? Eu acho bem loucura com tantas opções boas que a gente tem na lateral. Não essa rodada especificamente, a gente já vem algumas rodadas com laterais mitando, né? Pontuando muito bem. Então não tem como a gente pensar aí numa nada que seja diferente de um 4-3-3 ou no máximo um 4-4-2. A gente tem bastante lateral esse ano especificamente, porque ano passado, eu não lembro se retrasado também, a gente tinha mais o Arana, né, que era assim, mais ofensivo e tal. Esse ano a gente tem vários nesse sentido. A gente tem Luan Cândido, a gente tem o próprio Ayrton Lucas Mateuzinho, a gente tem Samuel Xavier, tem o próprio, eu ia falar, né? Quando não tá bom para finalização, tá bom para desarme. Os do Palmeiras, Marcos Rocha, Piquerez, eles sempre mandam bem no desarme. Então, estão fazendo algumas pontuações que os zagueiros não estão conseguindo acompanhar. Ficou lá atrás, né? Aquela Jeromel e Cuesta, que era aquela época que os zagueiros mitavam, ficou só na lembrança. Então, eu acho que não tem como ir sem lateral, não. E aí, Caçocla, assim, o que a gente pode pensar de outras opções aí, além dos que a Carol mencionou por alto, né? E dessa necessidade de usar os laterais que o jogo está impondo, né, para essa temporada. O que você vê de opções de mercado? Então, vou citar o René, cara. O René é um jogador muito seguro defensivamente, que não inventa muito, às vezes peca nos passes, mas é um cara que vai sempre para o combate, acaba desarmando. Eu vejo a possibilidade de SG para o Inter, então vou acreditar no René. E eu daria um voto de confiança ao Arana. É um jogo que o Atlético, eu acho que vai buscar o ataque, quando ele tem chance ele finaliza. É claro que ele, como a Carol falou, está muito longe de ser aquela unanimidade do ano passado, né? Mas ele pode ser uma opção importante. O Bustos também, né, que é o companheiro do René, eu vejo como um nome interessante. E para fugir dos times mais óbvios, eu vou citar o Bruno Pacheco, do Ceará. É um cara que tem 40 desarmes em 17 jogos. Pensar em SG é mais difícil aí, apesar do Atlético Paranaense não vir ousando muito quando joga longe da Arena da Baixada. É um time que é semifinalista da Libertadores, né? Tem que ser respeitado, tem muita força, mas ao mesmo tempo essa semifinal da Libertadores é no meio da semana. Então imagino que o Atlético não vá com toda a volúpia possível para esse confronto. Então o Bruno Pacheco fica como mais um destaque aí para a lateral. E fora os como a gente não sabe quem joga no Corinthians, né? Os dois do Fortaleza. Desculpa, confundi os confrontos, mas tudo bem. Brites e Juninho Capixaba, eu acho que são duas opções também que valem a pena.
estão indo muito bem, independente de SG, se bem que o Fortaleza tem 5 jogos aí que não perde o SG. Fernando Miguel ainda não tomou gol no Campeonato Brasileiro, mas eu acho que são 2 opções que vale a gente ressaltar. E um cara meio que fora da curva, assim, que talvez para esse confronto específico seja viável, é o nosso piscininha amor, né? Egídio. Eu acho que dá para utilizá-lo nessa rodada. Essa é uma boa opção mesmo, assim, e eu vou te falar, na última vez que eu escalei o Egídio foi muito bem, tá? Foi numa rodada que eu não estava bem, mas ele mandou muito bem. Foi uma rodada que ele fez uns 14 pontos, não foi? Ele foi exatamente, foi essa aí. Foi um jogo de segunda-feira, o Coritiba jogando em casa, eu não me lembro agora contra quem, acho que foi contra o Cuiabá. Foi um jogo que o Coritiba segurou o saldo e o Egídio foi muito bem com desarme, com assistência, foi sensacional, assim. Então, ele aparece, de fato, como uma boa opção, mais uma vez, aí no mercado do Cartola, para quem quiser investir. Mas a gente precisa fechar uma linha aí de 4 defensores, né? Falamos aí das opções para as laterais, hora da gente olhar também para as opções de miolo de zaga. Eu vou falar, assim, eu vejo que o Caçocla e a Carol estão mais conservadores para esse jogo, mas eu tenho confiado bastante, e para essa rodada especificamente, eu acho que vale a pena dar um voto de confiança para a defesa do Flamengo, cara. Eu acho que mesmo esse time B, entre muitas aspas aí do Dorival, tem inspirado confiança. É um time que toma poucos gols, não toma muito susto, e mostrou contra o Furacão naquele jogo naquele jogo logo anterior à Copa do Brasil, que também pode pontuar bem lá o Fabrício Bruno, o Pablo, o Mateuzinho, o próprio Ayrton Lucas, são jogadores que inspiram confiança, e é uma defesa que está sólida. É a defesa reserva, mas é uma defesa sólida. Caçoca. Eu fico mais receoso quando é um clássico assim, um clássico que tem mandante visitante, né? Aqui no Rio a gente não tem muito esse hábito, mas os jogos no Engenhão ficam mais claros isso. É destinado apenas um setor ao visitante, tem essa questão do valor do ingresso, então vai ser um jogo que o Botafogo faz como mandante, não é aquele cenário de clássico. E o fato de ser... O Flamengo evoluiu muito defensivamente também, mas pensar em SG eu já acho mais arriscado. Mas tem o Fabrício Bruno aí, um cara muito forte na bola aérea, o próprio Pablo que deve jogar, não dá para duvidar. Ayrton Lucas e Mateuzinho têm sido muito ativos nas ações ofensivas, mas, como eu falei, assim, eu estou mais cauteloso com esse confronto aí, mas não dá para duvidar, né? O momento do Flamengo é especial. Fala, Carol. O Dorival, ele vem muito questionado, né? O que o Dorival faria nesse time do Flamengo, que já alguns técnicos não estavam conseguindo o encaixe. E vem o Dorival e consegue... eu acho que são 2 Flamengos diferentes, quando joga o titular e quando joga o reserva, se é que a gente pode dizer assim, mas são 2 Flamengos que dão muita conta do recado. Não é aquele Flamengo, o Flamengo vai reserva, tá de boa. Não, é preocupante tanto quanto, né? E uma coisa que o Dorival fez realmente é arrumar aí a questão da defesa do Flamengo, né? Não é mais todo jogo. Nos últimos 3 jogos, o Flamengo tomou apenas um gol. É como o Caçocla falou, é um jogo diferente, né? Aquela velha história, o clássico não se joga, se ganha. Muita gente no primeiro turno foi com toda, fechou a defesa do Flamengo, colocou quase o Flamengo inteiro no time. Ali o Botafogo ganhou de 1-0, foi um jogo de manhã, se eu não me engano. Então, exatamente. Então aí o cartoleiro ficou muito bravo, né? Porque acabou com os planos da rodada de quem apostou muito no Flamengo. Eu acho que não dá para cair assim de cabeça e desdenhar do Botafogo, falar assim, mas o Flamengo está muito melhor, o Botafogo passa por um mau momento e vou colocar, mas assim, uma peça ou outra, eu acho que vale a pena colocar assim. Pois é, e antes da gente passar para as outras posições,
Carol, você acha que para o Express, você como nossa embaixadora, uma das nossas representantes aí do Cartola Express, você acha que para quem vai montar mais de um time, de repente vale a pena montar um time ali, fechar uma defesa ali, ou do Flamengo, ou do Botafogo, né? Porque tem muito botafoguense acreditando realmente que pode vencer o Clássico, pode se impor em casa. Será que vale a pena arriscar? O Cartola Express é o momento que dá para você ser um pouquinho mais ousado. Eu confesso a você que teve time que eu fechei a defesa do Botafogo para essa rodada do Express. Eu ganhei o Express, né? Fui em primeiro lugar nessa rodada 23. Eu não fechei a defesa do Santos, porque eu acabei usando um meia e um atacante. Para quem não sabe, no Express você só pode colocar 5 jogadores de cada time, mas eu tinha Bauerman, Maicon e João Paulo. Que João Paulo acabou pontuando, não foi como o João Ricardo, que pontuou 15, mas fez 11 pontos, se eu não me engano. Foi muito bem também na rodada passada. Então, o Cartola Express te dá essa possibilidade de você ser um pouquinho mais ousado, enquanto, de repente, tá todo mundo ali indo de Marinho, você vai de Cebolinha, que desencantou no meio da semana, né? Fez o gol ali do Flamengo em cima do São Paulo e acho que abriu a porteira aí para mais alguns. Então, enquanto está todo mundo indo por um lado, você dá uma apostadinha numa outra peça ali que pode ser fundamental para você ganhar umas posições e faturar uma grana no Express. Pois é, Carol, e só para a gente fechar o assunto defesa aqui, você falou que, antes da gente começar a fazer o posição por posição, né, que Santos e Cuiabá era um jogo que podia trazer saldo de gol para os dois lados, né, pelo retrospecto, pelos números que as equipes têm apresentado dentro de casa, no caso do Cuiabá, e fora de casa, no caso do Santos. Se arriscaria algum jogador desses dois times aí para a linha de defesa, o Joaquim, por exemplo, do Cuiabá, o Bauerman do Santos, alguém por aí? Eu ia falar exatamente de Joaquim, que é um cara que está se destacando bastante. Mesmo quando o Cuiabá perde o SG, ele está com uma média básica incrível, né? Aliás, quase sempre o Cuiabá perde o SG e ele ainda assim pontua bem. O Santos vai estar com 2 desfalques importantíssimos, que são o Rodrigo Fernandes e Marcos Leonardo, que tomou o 3º cartão na rodada passada. Então, o Lisca ainda está com essa dúvida, provavelmente vai o Angulo no lugar do Marcos Leonardo, mas também agora tem o Soteldo, que dá um certo trabalhozinho aí pro adversário. Então, eu acho que Bauerman e Maicon é um zagueiro que tem poucas faltas, né? É difícil a gente ver um zagueiro que não tem tantas faltas, mas entre Maicon e Bauerman, pro Cartola, o Bauerman vive um melhor momento. Eu já gostava dele desde a época do América, né? Então ele é um caso à parte. Caçocla vai arriscar alguém desse jogo, não? Eu gosto das 2 opções do Santos, o Maicon e o Bauerman. Acho que o Júnior Alonso é uma opção aí, pode ser interessante. A zaga do Palmeiras, eu não penso muito em SG. Mas Gustavo Gomes tem 8 gols na temporada. O Murilo, 7 gols na temporada. O Fluminense tomou 9 gols nos últimos 4 jogos. E o Palmeiras é muito forte nas jogadas que envolvem os zagueiros, né, com a batida do Scarpa. Então, não descarto um zagueiro do Palmeiras como opção. E vou ser repetitivo, né? Acho que a zaga do Inter dá para pensar também no mercado ou no Vitão, porque eu vejo o Inter como boa opção em todas as posições, principalmente da defesa. Então, citaria também ou Vitão ou o mercado. O mercado às vezes abusa das faltas, né? Mas nesse combate aí ele pode conseguir alguns desarmes. Falando no que o Cartola, desculpa, Bernardo, te cortar, embora seja um confronto difícil, o Caçocla falou uma coisa que é verdade. A gente pensa só no confronto, mas não na pontuação. A defesa do Palmeiras é uma que, dependendo como for, às vezes pontua bem mesmo quando perde o SG. Então não dá para você descartar, de repente,
totalmente um Gustavo Gomes e um Scarpa, que o Scarpa é o cara da bola parada, bate o escanteio, o Gomes vai lá e dá um cabeceio, pronto. Tipo assim, você faz assistência e gol na mesma jogada. Acho que não dá muito para ignorar isso também, não. O Scarpa tem uma curiosidade, a gente que é daqui do Rio, né? Ele não consegue jogar bem contra o Fluminense. Ele saiu mal, assim, do Fluminense, então todo jogo ele não joga muito bem. E algo parecido aconteceu com o William Arão, com o Botafogo. Ele não saiu bem do Botafogo, foi para o Flamengo e não jogava bem. Vamos ver se o Scarpa desencanta aí. A gente vai falar do meio de campo agora, contra o Fluminense, mas normalmente ele sente essa pressão, a torcida pega muito no pé dele, lembrando aquela saída um pouco conturbada, mas o Scarpa tem sido um cara, uma pedra preciosa para os cartoleiros dessa temporada. Pois é, vamos começar a falar então dessas opções de meio campo, né? Vocês já falaram aí do Scarpa, vamos ver, a gente tem pelo menos 3 posições de meio campo para preencher aí, né? E agora sem essa mochila, sem o peso de ter que defender o saldo de gols, né? Pensando para frente, pensando em assistência, pensando em gol. Eu vou voltar a destacar aqui um nome que a gente já falou em outras edições. Não é um jogador caro e é um jogador que tem entregado uma pontuação consistente nas últimas rodadas, que é o Lázaro, né? O Lázaro é um desses jogadores que ele é cadastrado no Cartola numa posição, porque ele jogava naquela posição, aí troca o técnico, ele troca de posição, mas o Cartola jogo não consegue, a gente não consegue mudar a posição dos jogadores durante a competição, né? Então, assim, o Lázaro vai ser meia até o final deste Brasileirão, mas está jogando de 9, Carol. Então, assim, é quase um quarto atacante ou terceiro atacante, dependendo do esquema que você usa. Mas se quiser, de repente, esquecer dele na próxima temporada e deixar ele como meia, não colocar ele como atacante, também vai ser maravilhoso. Esquece, faz de conta que... esqueceram. Isso que você falou, ele muitas vezes quando joga esse time alternativo do Flamengo, ele joga como falso 9 e é o cara de referência, né? Então fazer tá dando muito certo a dobradinha Lázaro e Marinho, né? Então sim, é isso que você falou, acaba sendo um quarto atacante, fica muito difícil você deixar o Lázaro de fora, até por conta disso, nem é um cara caro, né? Pelo que ele está pontuando, pelo que ele produz, é um baita custo-benefício, né? Pois é, ele tem apresentado, né, esse desempenho consistente, tem feito gol chutando, gol de cabeça, enfim, é uma opção que tem se revelado muito boa nesse time, encaixou muito bem nesse time do Dorival. Agora, Caçocla, falamos aí do Scarpa, né, dessa possibilidade dele jogar bem ou não contra o ex-clube, falei aqui do Lázaro, tomei essa iniciativa de me meter um pouco na seara de vocês, né, e dar essa sugestão do Lázaro, mas pelo menos mais um a gente tem que ver aí, porque o time tem que ter pelo menos 3, né? Eu acho que desse confronto Fluminense-Palmeiras, a gente não falou tanto da defesa, mas do meio para o ataque, são 2 times que têm feito muita coisa, a gente já falou do Scarpa agora, mas o Veiga e o Arias tem jogado muita bola, muita bola. E participa, ele é praticamente um parceiro do Cano, né? Ele está sempre próximo do Cano, até a assistência do Cano foi para um gol do Arias, eles se procuram muito em campo, então eu vejo o Arias como uma ótima opção. Eu gosto da opção do Zarate, do Atlético Mineiro, é um cara que é multi-scout, ele não produz scout ofensivo apenas, ele também constrói scouts defensivos. Deixa eu ver aqui o número de desarmes dele. 36 desarmes em 11 jogos. Ele tem uma média de mais de 9 pontos fora de casa. É surreal que mesmo essa fase aí do Atlético Mineiro, que não tá tão boa, ainda é um jogador que se destaca, né, Caçocla? Exato, e que pecado não ser gol, aquele voleio dele, né? Ele fez parecido contra o River Plate. Ia ser um gol maravilhoso. O Vilani, se estivesse narrando, ia soltar o Puskás que pariu. Certamente. Certamente. Gosto dessas opções e, cara, tem me chamado a atenção. Eu dificilmente escalo um jogador mais defensivo de meio de campo, mas o Johnny do Internacional tem jogado muito, mas muito mesmo. E ele desarma, ele chega na frente, ele é alto, então ele cabeceia. Ele deu assistência para o gol do Bustos contra o Fluminense, tem chegado. Contra o Avaí fez mais um grande jogo,
mas é claro que eu estou fazendo essa propaganda dele, ele vai negativar contra a Juventude. Mas é um jogador que pouca gente tem olhado, o Johnny. E tem feito bons jogos. Nas últimas 3 rodadas, ele fez quase 25 pontos. É o melhor momento dele no Cartola, assim, pegando esse recorte recente. E outro nome também do Inter é o Maurício, cara. É um cara que não tem medo de chutar. Então, pode ser uma opção. A bola passa muito por ele ali na construção das jogadas. Vejo o Maurício aí como mais uma opção interessante para essa rodada 24. E se dependendo... desculpa, Bernardo, eu tô com um delayzinho, quando eu percebo, eu te interrompo. E acho que vale a pena a gente ficar de olho nas notícias, como o Cássio lembrou, o técnico do Corinthians, ele não costuma divulgar nem lista de relacionados, né? E ainda o jogo é só na segunda-feira, fica difícil ali. Mas um que, de repente, dá para pensar escalar o Renato Augusto, que tem feito uma baita diferença nesse time do Corinthians. É diferente um time quando está o Renato Augusto e quando não está. Então, de repente, pode ser um diferencial para o teu time e aí pensa com carinho num banco de reservas. Boa, eu tava com esse nome na ponta da língua, inclusive, para falar. O Renato Augusto voltou ao Corinthians, voltou muito bem, cara. Fez um gol contra o Fluminense, dominou o meio-campo ali nesse jogo em que o Fluminense pressionou mais, né, pela Copa do Brasil, tentou e tal, mas o Renato Augusto foi um nome muito presente no jogo, fazendo gol, dando passe, enfim. Foi um cara ativo, né? Teria certamente pontuado bem. E 2 nomes que me chamam a atenção aqui, a gente chegou a falar um pouquinho do Clássico Goiano, né? Esses 2 times se enfrentaram recentemente pela Copa do Brasil, 0-0 no primeiro jogo, 3-0 para o Goianiense no segundo. Então, é quase obrigação minha falar aqui de Jorginho e falar de Marlon Freitas, né? Que se destacaram no confronto de volta e podem se destacar de novo, né? Se repetirem a atuação, se o Atlético Goianiense conseguir se impor da maneira que se impôs recentemente. São 2 nomes que podem se destacar. O Jorginho é um jogador barato no Cartola, 5,59. E o Marlon Freitas, eu estou subindo aqui um pouquinho a tela para achar, 7,17. São jogadores baratos e que podem trazer um benefício aí também para o cartoleiro. Agora vamos falar de ataque, né? Chegamos ao nosso trio de ataque, ou dupla, se você joga com 2 atacantes. Opções não faltam, oportunidades não faltam, mas tem que fazer a seleção, tem que peneirar para ver o que é melhor. Fala, Carol. Eu falei no comecinho, né? Eu acho que se não for uma unanimidade, se não tiver no final dos mais escalados desse clássico goianiense aí, que é o Pedro Raul, eu acho que ele vai estar na grande maioria dos times. Mas eu gosto também, como eu falei, da dupla de Lázaro e Marinho, embora seja um clássico, e se a gente não pensar no clássico, ele que desencantou e tá jogando muito bem, Yuri Alberto. Desencantou. Saiu o gol do Yuri Alberto, hein? Quando saiu, saíram logo 3, né? Contra o Atlético Goianiense. Agora fez um também contra o Fluminense. Enfim, Yuri Alberto desencantou. Fala, Caçocla. Então, eu gosto da opção do Aleph Manga, esse Coritiba e Avaí. É um cara que não tem medo de chutar gol, tem muita qualidade na batida, inclusive. O Coritiba vai pressionar muito, está cada vez mais dependente dos lampejos do Aleph Manga, né? Ainda mais com a saída do Igor Paixão. O Aleph Manga tem que se estabelecer como titular. Às vezes ele é tirado do time, agora com o Guto Ferreira eu imagino que ele tem uma sequência maior. Tem um cara aqui que deve dar saudade na Carol, que é o Marinho. Esse cara dá para pensar, porque às vezes ele não faz muito no jogo, e aí ele sofre 4, 5 faltas, isso eleva muito a pontuação dele, ele dá 2, 3 chutes a gol. Ele tá batendo escanteio, né? Tá batendo escanteio, o Fabrício Bruno vai estar em campo, tem isso também. Então, um cara forte em bolas paradas, não dá para negar que ele é um pontuador nato de Cartola. Então, quando ele faz abaixo de 4 pontos, é até frustrante, mesmo nos jogos que ele não decide, ele não participa de gol.
Não dá para negar. Eu tô insistente com o Hulk, cara. Eu não abandono os meus super-heróis, não. Não abandono. Eu sou uma criança apegada aos super-heróis. E o Hulk já fez muito pelos cartoleiros, principalmente pelos cartoleiros atleticanos, né? E eu acredito nele. Acho que é a hora da virada da chave. Eu falei a mesma coisa contra o Goiás, né? Não deu muito certo, mas está na hora do Hulk aí voltar a resolver. Então vejo ele como boa opção. Tem opções mais baratas do Inter, né? O Wanderson e o Alemão são baratos. Eu gosto do Alemão. Cara, eu acho o Wanderson muito bom de bola. Ele lembra um pouco o Bruno Henrique, às vezes, naquelas jogadas pela esquerda ali. Mas o Inter não é um time assim de tantos gols. Então a gente fica receoso nesse sentido, né? O quanto que ele vai participar em gols. Mas é uma boa oportunidade, jogando em casa contra o Lanterna aí, do Inter sobressair. No último jogo em casa, deu um baile no Fluminense. Resultado surpreendente até, de certa forma. Fez 3, teve um gol que para mim foi mal anulado, e poderia até ter feito mais. Então o Inter está num momento aí de crescimento. Acho que dá para acreditar em alguém do Inter também. Pois, deixa eu só me corrigir aqui, eu falei do Yuri Alberto, ele não fez gol contra o Fluminense na Copa do Brasil, tá? Quem fez foi o Roger Guedes no finalzinho, mas o Yuri Alberto deu assistência. Ele deu assistência do primeiro gol e fez aqueles 3 contra o Atlético Goianiense quando o Corinthians precisava do resultado. Tudo bem, ninguém falou no Cano nessa rodada, ninguém falou em Caleri, Luciano, são nomes que estão voando por aí também, né, que o cartoleiro pode apostar. São opções de ataque sempre confiáveis. E eu vou botar na roda aqui outros 2 nomes, pedir a opinião da Carol. Temos Coritiba e Avaí no Couto Pereira. O Avaí dificilmente segura saldo. Tem Aleph Manga, tem Léo Gamalho. Será que vale a pena dar uma chance, Carol? Dá, claro, vale muito a pena. O Caçocla lembrou bem, assim, fiquei só com alguns nomes na cabeça e vale muito a pena. E é isso, tá? Eu vou postar agora assim que terminar a live, eu fiz 3 times pro Express e um deles eu falo exatamente disso. Muita gente pode estar indo com Aleph Manga, você vai com Léo Gamalho, que é o batedor de pênalti do Coritiba, né? Que vale muito. Bate bem, exatamente. Quem mais que você tinha falado? Você falou dele? Luciano, Caleri, Cano. Luciano e Caleri, eu acho que está sendo rondado, mas olha só, o São Paulo, ele tem uma sequência meio... Eu vou falar, a palavra não é bem essa, né? Porque estar em várias competições é ótimo, mas é um pouco cruel, porque o São Paulo jogou na quarta-feira agora, aí ele joga domingo, quinta, domingo, quarta. Então, é uma sequência pesada para um time que uma coisa é o Flamengo, que o time reserva ainda dá muita conta. O São Paulo não tem tanto time assim para rodar. Então, a gente não sabe se vai com um time titular total, se vai reserva, se eles vão jogar os 90 minutos. Eu acho que vale a pena a gente ficar de olho nisso. E o Cano, poxa, o Cano é sempre muito boa opção, mas a gente está falando da melhor defesa como visitante. Então, aí dá aquele pezinho atrás ali de colocar o Cano, né? Pois virou uma rodada difícil aí para escalar o Germán Cano, e depois desse 5-2 que ele não fez gol, né, se ele tivesse vindo de 3 gols, 4 gols, você fala assim, o homem tá voando, não tem jeito, ninguém segura, mas depois desse 5-2 que ele deu uma assistência e foi embora, a gente fica meio assim, né? Mas não acabou o time, né? Falamos de opções de ataque, faltou o técnico, e aí a gente tem que pensar em saldo de gols, pensar em quem tem potencial de pontuar bem com e sem saldo. Caçocla já escolheu o seu treinador para o pagode do Caçocla, não? Cara, já escolhi. Acho que tá até previsível, né, cara? Eu tô quase vermelho de tão colorado que eu fui nesse podcast aqui. Então, a gente falou do Pedro Raul, eu fiquei nessa dúvida. Eu acho que Falamos. A Carol falou. Apesar de ser clássico
cara vem iluminado, né? Fazendo muitos gols. Então, só para não deixar corroborar aí com o nome citado pela Carol. Mas Mano Menezes, para mim, é o principal nome para a rodada, pensando em treinador. E aí temos outros nomes, não com tanta convicção, mas eu gosto da opção do Cuca e, de repente, o Vitor Pereira. Vitor Pereira, é certo que ele é o técnico do Corinthians. Se você quiser acreditar no Corinthians, o Vitor Pereira vai ganhar a pontuação lá de técnico. É mais difícil saber quem vai para campo. E a gente lembra, né, B? A gente está gravando esse podcast aqui agora, é 1h30 da tarde de sexta-feira. Muita coisa vai mudar nas escalações prováveis. Essa dúvida aí do São Paulo talvez seja sanada, talvez não, mas eu estou com a Carol. Acho que o São Paulo não vai com a força máxima, não. Vai concentrar suas forças na Copa Sul-Americana, que é um título que está muito mais palpável, né, para os planos de São Paulo na temporada. Mas basicamente esses três. Não sei se acabei com o estoque também da Carol. Fala, Carol. Se a gente for ver, acabou. Acabou, né? Porque não, aí tem uns nomes que a gente pode pensar. Eu acho que o Abel, é aquilo que a gente falou, vai ser um confronto difícil, talvez não com goleada e tal, mas são jogadores que pontuam bem. O próprio outro confronto difícil, que é clássico, o próprio Dorival, ele tá vindo com uma média boa aí de pontuação, mas também tô nessa, tá? Mano Menezes e Corinthians. Aí, se quiser, de repente, dar uma apostadinha, assim, num Vojvoda, para sair um pouco fora do... Mas não sei se eu acho necessário ainda na rodada 24, porque eu acho que a gente tem que começar a ser kamikaze lá para, sei lá, 34ª, dependendo da posição que você está na sua liga, né? Não precisa ser agora. Mas é só uma passada ali, vai que alguém quer um nome diferentão. Esse Vojvoda me surpreendeu demais, hein? Eu tava esperando muita coisa. Ela Vojvoda, né? Não, depois que saiu da Libertadores, né? Deu uma guinada no campeonato que eu acho que a grande maioria das pessoas não esperava, não. É verdade, você tem razão. O desempenho. Agora o Fortaleza está sendo o que a gente imaginou que ele seria, né? Desde o início do campeonato. Teve aquele começo trágico ali, demorou a engrenar, mas agora parece que saiu da zona do rebaixamento e, pelo menos ao meu ver, não volta mais. Assim. O Fortaleza é um time de primeira divisão já para a temporada já Ceará, que vem. Né? Já passou o rival. Deixa eu confirmar aqui. Já passou. 27 pontos tem o Fortaleza, 26 tem o Ceará. É um pontinho de diferença aí, mas o Leão já está na frente. Caçocla, meu querido, boa rodada para você. Muito bom estar aqui. Aliás, com os dois aqui, né? Eu tô peraí, é para cá, ó. Aqui. Muito bom estar com você. Agora estamos no YouTube, estamos em vídeo. Muito bom ter a sua carinha mais presente aqui no Cartola Cast também. Valeu, Bernardo. Espero que a galera goste da novidade. Vamos com tudo para essa 24ª rodada. Deixar os parabéns para a Carol aí pela vitória na última rodada. E vai dar tudo certo com a mamãe, hein, Carol? Fica de boa aí. Vamos que vamos. Carol, um beijo para a mamãe aí. Boa recuperação para ela. E um beijo para você também. Parabéns pelo desempenho. Obrigado aí pelo seu trabalho sempre muito bem feito aí de influencer, divulgando o nosso querido Cartola, nosso Cartola Express. E tamo junto. Tô atrás de você, correndo atrás de você na Liga do Dandan. Não vou chegar, mas tô fazendo bonito. Boa, obrigada, gente, pelos votos. A mamãe daqui a pouco tá correndo, tá fazendo tudo de novo. É aquele só para dar emoção na vida, entendeu? Só para de vez em quando dar aquela emoção, vai dar tudo certo. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar com vocês. Assim, a gente faz de coração mesmo, que a gente adora o que faz. Um beijo. Beijo, Carol. Valeu, Caçocla. Esse podcast tem a edição do Rafael Bizarello, a gerência do André Amaral e a coordenação do Rafael Barros. Muito bom estar aqui com vocês agora também no YouTube,
nos cortes, na íntegra, e a partir de agora, acompanhe-nos sempre no GE. Globo, nos seus aplicativos preferidos de áudio, né, no seu tocador de música preferido, e agora também no YouTube para assistir, para ver nossa carinha aqui jogando, escalando e conversando sobre Cartola. Resenha boa demais. Grande abraço para todo mundo, valeu, tchau, tchau.